Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas que espero sejam breves relativamente às intervenções dos grupos parlamentares em comentário, digamos assim, das alterações aqui propostas. Há uma primeira nota que já estou para dizer isto há algum tempo, e vale o que vale, porque no fundo temos as propostas de revisão, de alteração da Constituição em cima da mesa, mas é importante que se me permitirem que diga isto, que saibamos que estamos a fazer uma alteração, estamos a fazer uma revisão da Constituição da República Portuguesa. Não estamos a fazer do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, do Código Penal e por aí fora. Ou seja, a Constituição da República Portuguesa é-nos ensinado que é a Magna Carta, o que significa que não é suposto que ela preveja tudo e mais alguma coisa. Aliás, até é suposto que não preveja. É suposto que tenha as diretrizes fundamentais da nossa vida em sociedade e que depois a lei as complemente da forma que se entender, que somos nós, a Assembleia da República, que entendemos como é que as leis são aprovadas. Ou seja, nós não podemos, e até com isto, até para fazer aqui uma destrinça entre aquela que é a proposta do PSD e a proposta do PS. O PS tem este cuidado, que na nossa opinião é excessivo, de dizer quais são as condições em que deve ser dada, porque isso obviamente vai ser feito em lei a seguir. Agora, a crítica que nos faz o PAN é que nós deixamos isto tudo ao critério dos tribunais, quando o PSD diz sujeito a decisão e controlo, atenção, não é só decisão e controlo judiciais. Sr. Deputado, eu tenho que dizer desta forma, nós acreditamos muito na separação de poderes. O que significa que sabemos bem o que é o Poder Executivo, o Legislativo e o Judicial. E o Poder Judicial, neste país, regula-se apenas por leis. Ou seja, com todas as falhas humanas que existam nos tribunais, e é para isso que existem procuradores e depois juízes e advogados, o que se discute nos tribunais e o que aplicam o Ministério Público é a lei. Depois é sujeita a tudo aquilo que sabemos que é sujeito, mas é a lei que se aplica. Ou seja, não se está aqui a dar um salvo-conduto, como acho que disse, ou uma coisa parecida, às autoridades judiciárias. Isto não é assim. Aliás, se for ver o que estava em vigor, nós às vezes dizemos coisas e nem vamos ler o que lá está. O que está em vigor é assim. É proibida a ingerência das autoridades públicas, salvo nos casos previstos em matéria de processo criminal. É parecido. Também está um salvo-conduto para o processo criminal. E, portanto, quer dizer, nós vamos a ver uma coisa. Aquilo que está claramente em cima da mesa é o que se discute, se os serviços de informações devem ou não devem ter acesso, e eu já lá vou a essa parte. E é perfeito, eu comecei por dizer isso no início, é legítimo que discordem disso. Por exemplo, o que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com a argumentação que utilizou, eu sou contra. Pronto, isso é legítimo. Agora, o que não é aceitável é dizer que se está a dar aquilo que não se está a dar, que se está a dar uma carta branca ao Ministério Público, aos tribunais, para fazerem o que entenderem, porque não é assim. Porque não é assim, como também já não era assim, no que está ainda escrito na Constituição, que depois veio a gerar a aplicação de uma nova lei. Já existiam leis que cobriam esta matéria, depois ainda veio a Lei 38 de 2008, ou 32 de 2008, a chamada Lei dos Metadados. Portanto, o que não falta são leis neste país. Aliás, a Constituição não deve ser 0,1% das normas existentes neste país. Não deve ser 0,1%. Portanto, nós não podemos ter a pretensão, nós todos, de querer pôr na Constituição tudo e mais alguma coisa que aqui formos alterar, porque não é suposto que assim seja. Isto, primeira nota. A segunda nota é dizer o seguinte, digo isto com todo o respeito. Nós, ao analisar ou identificar situações como o populismo, elas não são só de determinados partidos. Elas são quando misturam factos, sabendo os factos que estão a ser misturados, com o objetivo de confundir a opinião pública. Isso é que é populismo. Portanto, o populismo não tem partidos que tenham populista lá no nome. Não, depende das práticas. Depende das práticas. Quando nós alegamos contra a verdade que conhecemos, até uma frase muito utilizada no direito penal, quando alegamos contra a verdade que conhecemos, aí chama-se má-fé. Aqui em política chama-se populismo, ou seja, sabemos que não é bem assim, mas dizemos isto para poder assustar as pessoas. Ora, aquilo que me parece claro é o seguinte, por exemplo, o Sr. Deputado Rui Tavares alegou contra e fundamentou contra a alteração nos termos da qual os serviços de informações possam ter acesso a metadados. Muito bem.
Mas a seguir diz, mas eu sei que há a exceção da segurança nacional. E logo a seguir diz, eu até escrevi, uma democracia que não se defende é uma democracia vulnerável. Temos que perceber em que é que ficamos. Porque vamos a ver uma coisa, nós podemos discutir, aqui vou dizer o mesmo que disse o deputado Pedro Gala, nós podemos discutir que não precisamos de serviço de informações e que somos o único país da Europa e talvez do mundo que não tem serviço de informações. Nós até podemos discutir isso. Seguramente, na NATO, o único. Pronto, podemos discutir isso. Ou então dizer que os serviços de informações devem usar sinais de fumo ou usar meios medievais para tentar descobrir, fazer a sua função. Portanto, uma coisa usar, volto a dizer, com o devido respeito, usar os abusos de poder em abstrato. Eu já disse isto aqui ao Sr. Deputado André Ventura, portanto, estou à vontade para dizer isto também ao Sr. Deputado Rui Tavares. Igual. Usar exemplos em abstrato para fundamentar aqui posições concretas não é o que é mais... Sabe porquê? Porque para usarmos desse tipo de argumentação podemos dizer assim, sabe porquê que a Diretiva 2006 foi criada muito por causa dos atentados da Atocha, em Espanha? E foi uma reação da Europa àquilo que aconteceu em Espanha. Não é que até levou à queda de um primeiro-ministro, se recordam, que achava que os ataques vinham de um lado quando vinham do outro. E entendeu-se, não vou dizer se bem se mal, não vou dizer se bem se mal, entendeu-se sim, achava que eram da ETA e afinal não eram, não é? Pronto. Entretanto, não sei se bem se mal, entendeu-se dever conferir aos serviços de informações meios de detecção destas matérias. Ou seja, eu posso, usando a mesma linha de argumentação, dizer assim, se amanhã houver aqui um atentado, nós não fizemos o que está ao nosso alcance. Eu não acho correto fazer-se isso, porque acho isso ligeiramente populista. E, portanto, não o faço. E, portanto, estamos aqui na argumentação mais sólida, dizendo assim, objetivamente, os serviços de informações, para existirem, têm que ter os meios que o século XXI confere aos serviços de informações dos países da NATO. É isto. Tem que ter os meios que o século XXI confere. Não é os do século XX, é os do século XXI. O século XXI confere estes meios. Naturalmente, altamente limitados e condicionados ao Estado de Direito. Como é óbvio. Ao Estado de Direito, aos direitos fundamentais, à proteção e às garantias dos cidadãos. Naturalmente. Naturalmente, ninguém discorda disto. O que não posso permitir é que pareça que quem aqui propõe que os serviços de informações portugueses, que são os únicos que não têm acesso a metadados, eu volto a repetir, os únicos da Europa que não têm acesso a metadados, que tenham, e quem propõe que tenham acesso a metadados, que está a violar princípios fundamentais, a violar... Não, porque todas essas... Aliás, quando aqui se dizia... Quando se punha vírgula, salvo nestes casos, já tinha a exceção que também estava sujeita à lei e ao Estado de Direito, igualmente. Ou seja, a partir daqui, a investigação criminal não podia fazer o que lhe apetecesse. Podia fazer aquilo que a lei permite que faça. É exatamente aquilo que aqui se propõe. Estendendo aos serviços de informações, aliás, não precisava dizer isto porque é óbvio. Este acórdão do Tribunal Constitucional, embora tendo sido relativo a uma lei portuguesa, mas a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia também condiciona o acesso que os próprios serviços de informações têm a metadados, como é óbvio. Estão igualmente condicionados. Agora, neste momento não têm acesso nenhum. Nem pouco, nem muito. É nenhum. E, portanto, aquilo que estamos aqui a propor é que tenham acesso dentro das condições que o Tribunal de Justiça e que eu até tive o cuidado de ler. Portanto, nós temos que admitir que haja alguma desinformação externa e temos o dever de contribuir, de fazer alguma pedagogia para que isso não exista. Mas já me custa mais admitir aqui. Aqui já me custa mais admitir, porque temos um dever um bocadinho diferente, de alegar com a verdade que conhecemos. Não é? E, portanto, isto aí termino, dizer o seguinte que é fundamental. Se a democracia é vulnerável, se não se defender, ela tem que ser defendida. E ser defendida é também proteger todos os outros cidadãos que podem ser objeto de atentados, de perigos à segurança nacional, evitar preventivamente esses perigos, essas ameaças. Volto a dizer, admite-se, tem que se admitir, como é óbvio, mas é absolutamente legítimo que se discorde disto. O que já não é tão legítimo é que se use argumentos que não são diretamente relacionados com o que estamos a discutir. Muito obrigado.